Então, assim, o resgate das brincadeiras de quando era criança é importante, a gente sabe que é importante, mas será que os pais sabem? E sabem por que é importante? Então, deixar isso explícito, que é de fazer esse resgate, de não deixar essas brincadeiras morrer, desaparecer, da criança saber, inclusive, que o pai e a mãe, ou os avós, que já foram crianças, que brincam e que já brincavam muito mais e brincaram de outras coisas. Brincaram, por exemplo, minha mãe, ela fazia a boneca dela de sabugo de milho. E aí, qual é a diferença? Eu já não brincava tanto de boneca, mas eu tinha minhas bonecas e eram bonecas mesmo normais. E hoje, as bonecas até parecem um bebê de verdade, então tem algumas até que dá um pouco de medo, né? Você olha e fala, nossa, mãe de Deus, vai cair e machucar. Porque tudo isso mudou e essa transformação de como tudo isso foi mudando, se a criança tem um pouco dessa ideia, a mãe vai lá e conta uma história para ela, as crianças adoram história. Os pais podem e devem contar histórias para os seus pais de como ele era quando era criança, do que ele fazia, quais eram as brincadeiras. Olha, porque quando eu era criança não tinha esse monte de brinquedo, não. E olha, nem precisa se chegar muito longe nisso. Eu mesma, quando eu era criança, não tinha essa quantidade absurda e enorme de brinquedos. Não tinha. Pra gente ter alguns brinquedos, a gente tinha aqueles que eram os top, que eram muito caros, aqueles que já eram um pouco mais baratos e acessíveis. E eu, pelo menos, algumas coisas eu fui ter acesso depois de muito maior, depois de grande. Por exemplo, uma bola de basquete. Minha primeira bola de basquete eu já tinha 15, 16 anos. Então são coisas que hoje você vai lá por 10 reais e você compra uma bola de basquete. Naquela época não tinha isso. Então, quando a criança vê essa mudança, então ela consegue fazer essas relações. Poxa, olha como que era, olha como que hoje é. Então isso aí faz parte da educação da criança. Isso aí é importante para ela ver essas transformações. E isso como que a gente vai ensinar para ela? Os pais, é perfeito, porque os pais vão contar a história para ele. Olha, quando eu era criança. Muitas vezes a gente pode estar contando também, só que não tem a mesma força, a mesma intensidade de quando os pais fazem isso. E quando eles fazem, ainda tem essa ligação que aumenta entre pais e filhos. E se a gente deixa isso explícito e fala para os pais por que é importante ele fazer isso, quem sabe depois que tudo isso acabar, eles continuem. Porque eu acho que isso que seria o mais importante nesse momento. O que vai ficar disso tudo aqui?